Pessoal, vamos falar então agora com Felipe Garran. Ele vem falar sobre renda variável. Tudo bom, Amanda? Tudo bem? Beleza, vamos lá então. Vou pedir para o pessoal já compartilhar a minha apresentação, né? E aí a gente vai trabalhando em cima dela. Legal? Muito bom, né? Então, o que a gente teve? O retorno na semana passada, né? Com o mercado de BDR liderando o retorno setorial, né? Basicamente por um retorno, por um desempenho forte do dólar, mas também porque a Bolsa Americana andou se empolgando em alguns dias por conta da recuperação econômica, né, na pandemia. A gente teve um dado muito importante, finalzinho da semana passada, que foi o dado de payroll, né? Foi o dado de um dado muito relacionado à renda do pessoal lá nos Estados Unidos, e o dado veio acima das expectativas. Isso é bem interessante, isso é legal, porque mostra a recuperação econômica, mas pode ser um problema, porque lembra, a recuperação econômica mais forte pode trazer inflação. E aí a autoridade americana já está, talvez, olhando com mais carinho para um aperto monetário. Taxa de juros subindo lá, que acontece no mundo inteiro? O pessoal resgata suas aplicações que estão em outros países e leva para os Estados Unidos para aproveitar taxas de juros maiores. Então, isso pode pressionar o câmbio. E isso explica um pouquinho também o bom desempenho do dólar na semana passada, que se reflete aqui no melhor resultado das BDRs. Deixa eu ver aqui. Eu cliquei num negócio que eu não devia, agora voltou. Muito bem. Mercado imobiliário, né? O setor imobiliário da Bolsa continua muito fraco, performando negativamente. Foi o caso novamente da semana passada. Índice Bovespa, ele engana um pouco, né? A gente vê um índice Bovespa positivo de 0,83 na semana passada, mas quando a gente olha os demais índices, a gente vê que a performance não foi tão boa. Isso quer dizer que o índice Bovespa foi fortemente afetado por Petrobras, que anunciou uma antecipação de dividendos que fez o papel subir em um dia 9%. Não é algo muito comum, não reflete o humor do mercado em relação às demais empresas, mas afeta o índice, né? Porque por isso que o índice deu essa puxada. Legal? Então é nesse pé que nós estamos. Quando a gente olha o acumulado no ano, o IMAT, né, que é o índice de materiais, né, de um modo geral, ele teve aí 24,32%, né, no ano acumulado, então continua liderando a nossa briga, a nossa luta, a nossa concorrência setorial aqui. O BDRX, né, que é um índice formado, né, como eu já disse, por investimentos em BDR, que são recibos, né, de ações negociadas lá no mercado americano. Então pode ser uma boa alternativa para o investidor que quer se diversificar, não quer ficar só com o risco Brasil investindo em ações e quer aproveitar uma alta do mercado americano, uma possível alta do mercado americano. 18,38 segue como o segundo índice aí de renda variável. Quando a gente... Amanda, eu não sei se... Amanda, Matheus, não sei se estão ouvindo, mas tem um barulho de teclado. Talvez valha a pena mutar aí todo mundo que não seja eu que esteja falando, por gentileza. Quando a gente olha aí retorno e volatilidade, olha só. No eixo X, a gente tem a volatilidade, né? Que mostra o risco desses índices. E no eixo Y, a gente tem o retorno. Então, quando a gente olha os últimos 5 anos, né, isso é interessante. A gente não pode ter um discurso de que bolsa é para longo prazo e ficar olhando os resultados no curto. Então, quando a gente olha o longo prazo de verdade, quem tem investido em commodities com uma volatilidade um pouco acima de 30% ao ano, e lembra que essa volatilidade é o fato da bolsa às vezes subir, às vezes cair. Quanto mais para cá, tá, né, o imóvel, o IMAT, quer dizer que varia mais em relação a altas e baixas. Quanto mais para cá, varia menos, tá certo? Muito bom. Aqui no eixo Y, a gente tem a rentabilidade. Quanto mais para cima, mais rentável tem sido esse setor. O IMAT, né, que é o índice de materiais básicos, que envolve as commodities, é o que tem dado show, né? Uma vol acima de 30% ao ano, né, mas abaixo de 35%, e um retorno anual nos últimos 5 anos de quase 40% ao ano. Ó, você faz conta, quase 40% ao ano em 5 anos, vai dar para você mais ou menos
você triplicar o seu capital, né? Então, é fantástico isso daqui, o pessoal tem ganhado uma boa grana quem está investido nesse tipo de ação, tá certo? No outro extremo, a gente vê o IFIX. O IFIX não é um índice de ações, é um índice de fundos imobiliários. Então, é um ativo, né? Fundos imobiliários é uma classe de ativos que tem uma vol menor, pouco acima de 10% ao ano, então é menos arriscada, mas que nos últimos 5 anos tem entregue aí mais ou menos 10% ao ano. Está bem baixo em relação, por exemplo, a um IMAT da vida. Por outro lado, o índice de ações que mede as ações do setor imobiliário, o IMOB, está um pouquinho acima aqui de 6% de retorno ao ano nos últimos 5 anos, com uma vol acima de 35%. Então, o setor imobiliário da Bolsa tem performado de forma bastante irregular e bastante decepcionante. Legal? Bovespa aqui no meio, né? Mais ou menos que o meio termo de tudo. E o IMAT, IMOB e IFIX é o que tem dado os extremos aí do mercado. Legal? Muito bom. Setor elétrico, né? Como o Martins falou, a gente está monitorando bem de perto, né? Nós tivemos uma boa semana para o setor elétrico em relação ao que vinha acontecendo. Aqui um outlier, um ponto fora da curva, né? Cosern, uma queda aí de 23%, mas em geral, aquelas ações que já vinham trazendo um bom resultado para o investidor performaram bem, né? O caso principalmente de Taesa, Eneva e Copel. Muito bom. Não sei você, mas eu gosto de ver as campeãs do ano o tempo inteiro, a gente monitora, a gente vê se tem algum case para ser indicado na iPlan. Lembrando, isso aqui que a gente faz é um panorama geral de como está o mercado, a gente não está dando indicação de compra de ações, de renda fixa, de fundos, nada. A gente está trazendo informação para vocês. Como que a gente dá indicação para que você coloque na sua carteira de ativos, para que você invista nesses ativos? Entra lá no site da iPlan, conversa com a gente, faz o nosso chatbot, a gente vai determinar o seu perfil de investidor e aí a gente vai conseguir dar indicações mais precisas que vão fazer com que você consiga construir o seu futuro financeiro, legal? Mas muito bem, quando a gente olha aqui Nepar, né? Nepar estava com 600 e poucos por cento no ano, caiu para 442 em uma semana. Então, isso aqui acende um alerta interessante. Azevedo voltou a estar entre as melhores aqui com 222%, porque teve uma baita performance na semana passada. Tá? Então, dentro daquelas ações de valor e momento que a gente geralmente indica, a Azevedo ela teve um desempenho aí uns 13% na semana passada. Estamos de olho nesse papel. Legal? Muito bem, semana passada também saiu o resultado da Cielo, e a Cielo é um papel que a gente já ganhou muito dinheiro com o Cielo, né? Principalmente aqui no comecinho da década passada, né? 2011, 12, 13, baita empresa que estava dando uma surra na rede, né? Que era concorrente da Cielo, a Cielo antiga Visanet, né? Então você olha o lucro por ação, então cada acionista ele tinha esse lucro atribuído. Você pegava o lucro líquido inteiro da companhia e dividia pelo número de ações, aí você olhava o gráfico do lucro por ação, ajustadinho, já bonitinho, você vê, caramba, hein, que empresa, só cresce esse lucro. A partir de 2015, a coisa já começa a ter outras perspectivas. PagSeguro, Stone, uma série de outras empresas entrando forte no mercado de meios de pagamento e adquirência. E aí, a Cielo não conseguiu acompanhar essa guinada tecnológica. É difícil, nessa mudança de chavinha para fintech, os grandes bancos têm sofrido com isso, é difícil você adaptar, adequar o seu modelo. É mais fácil você criar algo do zero, que é o que as fintechs têm feito. E aí, ouve o que eu estou te falando. Bradesco, Itaú, Santander estão sofrendo, vão sofrer bastante ainda com isso, com toda essa mudança cultural. Então, olha só, você tem uma queda muito expressiva de lucro por ação da Cielo, chegando a dar prejuízo. Então, 2020 foi um ano de prejuízo para a Cielo. A gente já aguardava um bom tempo, né? A gente está fora do papel já há muito tempo, mas a gente já aguardava um bom tempo um ponto de reversão. Um ponto no qual a direção da Cielo ia trabalhar melhor a questão tecnológica e a questão de eficiência operacional, porque a Cielo tem custos muito altos vis-à-vis os novos entrantes. Então parece que pode estar chegando esse ponto de reversão. A gente olha o 2021, né, pegando terceiro e quarto tri de 2020 ainda, primeiro e segundo tri de 21, e a gente soma os últimos 4 trimestres,
já há uma reversão de prejuízo para lucro. A gente gosta de cenários assim. Empresas que vieram uma derrocada, o preço da ação despencou. Para vocês terem uma ideia, a Cielo chegou a valer na casa de R$ 50, bateu R$ 3. Por conta do quê? Assim, do nada? Não, por conta dessa queda de lucro. Então, caiu muito. Havendo essa reversão, o preço tende a se recuperar muito fortemente, mas a empresa precisa mostrar bom resultado para que o investidor se anime. Um caso típico desse foi Eternit. Não sei quantos acompanham esse case, mas Eternit teve sérios problemas, né, com a questão do amianto. Olá, olá, olá. Olha a derrocada de Eternit, né? Entra em recuperação judicial, para vocês terem uma ideia. Aí a galera começa a pôr a empresa em ordem, né? Vai subindo, ó lá. E aqui nós temos Eternit, um retorno muito alto, muito bom para os investidores que entraram nessa fase de recuperação. Então a gente gosta muito de olhar em empresas, né? Que em princípio não são aquelas empresas maravilhosas que estão com dificuldades, mas que mostram esse padrão de recuperação, porque é aqui que a gente ganha pesado. É investindo nessas empresas que vão conseguir essa recuperação. Legal? Muito bom. Lembrando, né, não é call, fala com a gente que a gente tem calls muito legais, adequados ao seu perfil de risco. Agenda para essa semana, né, a gente continua monitorando, tanto no Brasil quanto no exterior, a questão da variante Delta versus a vacinação. Finalizou a Olimpíada lá em Tóquio, né, 4 mil casos, novos casos de Covid. O pessoal está bastante preocupado, não só no Japão, mas no leste do mundo aí de um modo geral e também na Europa, né? O IGPDI veio alto, 1,45 contra 1,31 da estimativa. Mas por que eu estou falando isso? Pelo que o Martins já adiantou de forma brilhante, né? O que é que está acontecendo? Está crescendo a inflação. Crescendo a inflação, taxa Selic mais agressiva. Taxa Selic mais agressiva, o pessoal ficando mais animado com a renda fixa e menos com a renda variável. Então, isso no curto prazo pode ser bastante benéfico para a renda fixa e não para a variável. Tem que ter estômago, tem que ter horizonte de longo prazo para investir em ações. Por outro lado, abre oportunidades, porque à medida que as ações caem, você consegue comprar barato e arrebentar no futuro, né? A gente está monitorando aí, hoje eu trouxe Cielo, né, de forma muito rápida, a gente tem várias empresas que vão divulgar resultado essa semana, aí algumas delas, legal? No cenário externo, pandemia e versus vacinação, e nos Estados Unidos o payroll veio forte, trazendo um aperto monetário mais provável, exatamente o que a gente falou aqui no comecinho. Beleza? Muito bem, e acabou, dona Amanda, é isso aí. Muito bem, Felipe. Obrigada, viu? Boa semana Imagina, aí para tamo você junto, valeu. e até semana que vem.